Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 3 do capítulo 3 do volume 2 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés Nusenvai. Essa questão é uma questão dentro do capítulo sobre oscilações e movimento harmônico simples. A questão 3 diz o seguinte: duas partículas, 1 e 2, de mesma massa m, estão presas por molas de constante elástica K, comprimento relaxado L0 e massa desprezível a paredes verticais opostas separadas de 2L0. As massas podem deslizar sem atrito sobre uma superfície horizontal. Tem-se m igual a 10 gramas e K igual a 100 newtons por metro. No instante t igual a zero, a partícula 1 é deslocada de 1 cm para a esquerda e a partícula 2 de 1 cm para a direita, comunicando-se a elas velocidades de magnitude raiz de 3 metros por segundo. Para a esquerda, a partícula 1 e para a direita, a partícula 2. O item A pergunta: escreva as expressões dos deslocamentos x1 e x2 das duas partículas para t maior do que zero. No item B, as partículas irão colidir uma com a outra em que instante? E o item C, qual é a energia total do sistema? Então, pessoal, essa figura ilustra o que está sendo descrito no enunciado. Duas partículas, a partícula 1 e a partícula 2, cada uma delas presas por uma mola a uma parede, tá certo? Todas as duas molas com constante elástica K, todas as duas massas, as duas bolinhas com a mesma massa m, tá certo? E inicialmente o que se tem é a partícula 1 é deslocada de 1 cm para a esquerda e a partícula 2 deslocada de 1 cm para a direita com velocidades com a mesma magnitude, tá certo? De raiz de 3 metros por segundo. E aí o sistema começa a oscilar. E aí, primeiro no item A, pede-se para se encontrar os deslocamentos x1 e x2 para t maior do que zero. No item B, a situação em que as partículas vão colidir, na verdade ele pergunta se irão colidir, nós verificaremos que haverá sim a colisão e encontraremos essa condição igualando os deslocamentos x1 e x2, tá certo? E por final calcular a energia total do sistema, que vai ser as cinéticas mais potenciais de cada uma dessas partículas, partícula 1 e partícula 2, ok? Então, como eu estava a mencionar, essa é uma questão dentro do capítulo de movimento harmônico simples, e aí o que se pede é isso, encontrar o deslocamento em função do tempo, tá certo? Que nada mais é do que a solução de uma equação diferencial para cada um sistema massa-mola, tá certo? Então vamos lá. Então, tomando nota, né, e resolvendo inicialmente o item A, de acordo com o enunciado, temos a seguinte situação. Então, o enunciado da questão coloca uma figura que ilustra a situação antes de deslocarmos a partícula 1 para a esquerda de 1 cm e a partícula 2 para a direita. Então, resolvi aqui ilustrar a situação de t igual a zero, tá certo? Que é a situação em que você está considerando que a partícula não parte dessa condição, e sim da condição em que uma é afastada de 1 cm para a esquerda e a partícula 2 de 1 cm para a direita. Então, a seguinte figura ilustra o que eu estou a discutir e que foi mencionado no enunciado da questão. Então, a partícula 1 aí deslocada de 1 centímetro, então nessa eixo de coordenadas aqui adotado, esse eixo x, sendo o zero a posição aqui, como aqui ilustrado. Então, a partícula 1 vai estar na posição menos 1 centímetro em t igual a zero, e a partícula 2 vai estar na posição 1 centímetro em t igual a zero, tá certo? E a partícula 1 com velocidade menos raiz de 3 metros por segundo, e a velocidade da partícula 2, raiz de 3 metros por segundo, tá certo? Então, as partículas 1 e 2, elas oscilam com a equação do movimento, dadas por quê? A partícula 1, x1 igual a A1, cosseno de ômega t, mais φ de 1. E a partícula 2, a mesma coisa, 1
A de 2, cosseno de ômega t, mais φ de 2. Notem que eu escrevi as equações 1 e 2 com o mesmo ômega. E como de fato será, tendo em vista que a constante elástica das molas são as mesmas e as massas das partículas 1 e 2 são as mesmas. Então, como o ômega é raiz de K sobre M, e como para os dois sistemas massa-mola temos os mesmos parâmetros, constante elástica e massa, então os ômegas serão os mesmos, ok? Então eu tomo nota disso, as frequências nas equações 1 e 2 são as mesmas, pois ambas as partículas possuem uma mesma massa m e constante elástica de mola K, tá certo? Então, dada por raiz de K sobre M, ok? Rotulando aí como equação de número 3. Então, o que a gente vai estar fazendo agora é, das condições iniciais, nós encontraremos essas amplitudes das oscilações, os A1 e A2, e os φ1 e φ2, as fases iniciais, ok? E aí a questão nos fornece essas posições iniciais e velocidades iniciais. Então, nada mais como representado aqui, as posições iniciais são para a partícula 1, menos 1 centímetro, para a partícula 2, 1 centímetro. A velocidade inicial para a partícula 1, menos raiz de 3 metros por segundo, e para a partícula 2, raiz de 3 metros por segundo. Então, temos as condições iniciais, tá certo? Do problema. Então, vamos lá. Então, para a partícula 1, temos a posição inicial. Então, x1 em t igual a 0 igual a menos 1 centímetro. E a velocidade inicial em t igual a 0 é menos raiz de 3 metros por segundo. Para a partícula 2, temos a posição inicial x de 2 t igual a 0, 1 centímetro. E a velocidade inicial, v de 2 t igual a 0, raiz de 3 metros por segundo. Então a gente vai substituir as equações 4 e 5 na equação 1 e as equações 6 e 7 na equação de número 2, ok? E com isso determinar A1, A2, φ1 e φ2. Então vamos lá, das equações para a partícula 1, as condições iniciais 4 e 5 substituindo na equação 1. Nós temos o que? Então, utilizando a posição inicial. Então, x de 1 em t igual a 0 é igual a, convertendo centímetro para metro, 10 lá menos 2, né? Então, isso vai dar aqui menos 0,01 de metro, igual a A1 cosseno. Então, como é para t igual a 0, então substitua aqui na equação de número 1 o t igual a 0. Então, isso dará, né, do lado direito, A1 cosseno de ômega vezes 0 mais φ de 1, que por sua vez vai dar A1 cosseno de φ de 1 igual a menos 0,01. Então vamos guardar aí a equação de número 8. Agora, utilizando a equação de número 5. Então, a equação número 5 para a velocidade. Então, para encontrarmos a velocidade, basta derivar esse camarada aqui com relação ao tempo. Então, o derivado do cosseno menos o seno, o derivado do argumento vai dar ômega. Então, isso vai dar menos ômega A1 seno de ômega t mais φ de 1. E aí eu vou substituir em t igual a 0. Tá certo? Então, temos v de 1 de t igual a 0 é menos raiz de 3, né? Aqui. Que é igual a menos ômega A1 seno de ômega vezes 0 mais φ de 2. Então, isso vai dar que ômega A1 seno de φ1 igual a raiz de 3, né? Porque vai ter esse menos com esse menos, então multiplicamos os lados da equação por menos 1. Ok? Então, das equações 9 e 8, a gente pode dividir 9 dividido por 8, aí aqui, né, as equações 9 dividido por a equação nona dividido pela oitava, nós teremos, né, a gente corta o A1 com A1, isso vai dar ômega seno de φ de 1 dividido por cosseno de φ de 1, então isso vai dar ômega tangente de φ de 1, tá certo? Então vamos lá. Então isso vai dar, como eu acabei de mencionar, ômega A1 seno de φ de 1 dividido por A1 cosseno de φ de 1, que é igual a raiz de 3 dividido por menos 0,0.1. Resultando então que tangente de φ de 1 igual a, aí eu multipliquei em ambos os lados da equação por 1 sobre ômega, então isso vai dar, e aqui escrevendo esse camarada, né, como 10 a menos 2, então
fazendo a primeira vez o inverso da segunda, vai aparecer aqui o 100 no numerador, tá certo? O menos 100, né? Devido ao sinal aí. Então, beleza? Então, teremos que tangente de φ de 1 igual a menos 100 raiz de 3 dividido por ômega. Então, vamos guardar isso aí, equação de número 10, ok? Então, vamos lá agora para o cálculo do ômega para então encontrar φ de 1, tá certo? Então, a gente já viu da equação 3 que o ômega é raiz de K sobre M. Então, vamos substituir os valores dados na questão, né? A questão nos dá a massa, nos dá a constante elástica da mola. Então, vamos lá, né? Dá a massa de 10 gramas. 1 grama é 10 elevado a menos 3 do quilograma. Então, isso fica 10 vezes 10 elevado a menos 3, vai dar 10 a menos 2 quilograma. E a constante elástica da mola está aí de 100 newtons por metro, ok? Então, vamos substituir lá na equação de número 3. Então, a gente tem que ômega é igual a raiz de 100 dividido por 10 elevado a menos 2. Isso vai dar raiz de 10 elevado a 4, que vai dar 10 elevado a 2, que é 100. Então, ômega é 100 radianos por segundo. Então, pronto. Substituindo a equação de número 11 na equação de número 10, podemos finalmente determinar o φ de 1. Então, substituindo 11 na 10, temos que tangente de φ de 1 é igual a menos 100 raiz de 3 dividido por 100. Então, isso vai dar tangente φ de 1 igual a menos raiz de 3. Então, φ é o arco tangente de menos raiz de 3, que dará aí um φ de 1 de menos π sobre 3, ok? Então, encontramos a fase inicial do deslocamento para a partícula 1, e aí nós, utilizando esse resultado aqui em qualquer uma dessas equações, ou nesta, nós podemos encontrar a amplitude de oscilação da partícula 1, ok? Então, vamos substituir na de cima, aqui, A1 cosseno φ de 1 igual a menos 0,01. Então, vamos substituir aí o valor do φ de 1, né? Então, isso vai ser que A de 1 é igual a menos 0,01 dividido por cosseno de menos π sobre 3, ok? Então, isso vai dar menos, isso aqui é meio, ok? Então, primeiro vezes inverso da segunda, então vai dar 2 vezes 0,01. Então, isso vai dar aí o 0,02, tá certo? Sinalzinho de menos, aí então a amplitude de oscilação para a partícula 1 é menos 0,02 metros, ok? E aí, com isso, nós temos a equação do deslocamento para a partícula 1 como menos 0,02, que multiplica cosseno de o ômega, né, os 100 radianos por segundo, então 100 T menos π sobre 3, tá certo? E aí, é fácil ver através da ilustração, sabendo que as partículas têm a mesma massa e as constantes das molas são as mesmas, e como elas são deslocadas inicialmente, né, uma de menos 1 e a outra de 1, né, centímetros, então é fácil ver que o deslocamento, a função aí, no caso, a função x de t, que descreve aí o movimento oscilatório da partícula 1 e da partícula 2, elas serão as mesmas, exceto por um sinal oposto, ok? Então, temos que x de 1 é igual a menos x de 2, né? Então, da ilustração acima é fácil notar que x de 2 é igual a menos x de 1. Então, utilizando essa equaçãozinha aqui, a gente vai ter que o x de 2 vai ser igual a 0,02 cosseno de 100t menos π sobre 3. Com isso, encontrando aí a resposta do item A, né, que é o deslocamento x de 1 e x de 2 para as partículas 1 e 2. E aí no item B, ele nos pergunta, na verdade, se as partículas irão colidir e em que instante. Então, para descobrir isso, a gente deve igualar a função x de 1 com a função x de 2. Então, vamos lá, né? Então, eu coloquei aqui do outro lado, só um instantinho. Então, vamos lá. Então, para encontrarmos o instante da colisão, nós fazemos x de 1 igual a x de 2, tá certo? Para encontrarmos o tempo. Então, vamos lá, utilizar aquelas equações, né? As equações lá do movimento A14 e A15, tá certo? E substituir aqui na equação número 16, né? Então, teremos, né,
menos 0,02 cosseno de 100t menos π sobre 3, isso para x de 1, e como x de 1 é igual a menos x de 2, né? Então aqui teremos do lado direito 0,02 cosseno de 100t menos π sobre 3, ok? Então teremos que o cosseno de 100t menos π sobre 3 é igual a zero, certo? Então aqui esse camarada cortou com esse, aí eu passo, tanto faz, um para a direita ou para a esquerda, então isso vai dar 2 cosseno de 100t menos π sobre 3, só que aí você multiplica ambos lados da equação por 1 sobre 2, então você vai encontrar que cosseno, né, desse argumento é igual a zero. Então temos que o 100t menos π sobre 3, ele vai ser igual aí a 2n mais 1 π sobre 2, né? Com n sendo 0, 1, 2. No primeiro instante da colisão, corresponderá a n igual a 0, tá certo? Então, na primeira colisão, temos que n é igual a 0, e daí a gente tem então que 100t menos π sobre 3 vai ser π sobre 2. E aí, trazendo esse camarada para o lado direito, né? Então a gente vai ter π sobre 2 mais π sobre 3 igual a 100t, ok? E o t, multiplicando aí, no caso, o que eu acabei de falar, ambos lados da equação por 1 sobre 100, então teremos aí explicitando o t como t igual a 1 sobre 100, que multiplica 5π sobre 6, né? Então a gente somou, né, o π sobre 2 mais o π sobre 3, então a gente fez o MMC, então isso dá 3π mais 2π, que por sua vez dá 5π sobre 6, ok? Então tá aí o nosso tempo, vai dar então, né, esse 5 corta com o 100, vai dar 20, então no denominador tem 20 vezes 6, que dá 120, ok? Então o tempo aí de π sobre 120 segundos. Então, de fato, teremos uma colisão no instante de tempo π sobre 120 segundos. E no item C, ele pede a energia total do sistema. Então, vamos lá. Então, como a energia do sistema é conservada, isto é, constante, então teremos que, né, a energia vai ser a cinética mais potencial da partícula 1 e cinética mais potencial da partícula 2, né? Mas, olha, nós acabamos de ver que o x de 1 é igual a menos x de 2. E que a velocidade v de 1 é inicial, né, é igual a menos v de 2. Então, sabendo disso, né, a gente vai ter nada mais nada menos que a energia vai ser duas vezes, aí tanto faz escolher para a partícula 1, partícula 2, mas vai ser duas vezes a energia cinética de uma dessas partículas, mais duas vezes a energia potencial, ok? Então, vamos lá. Então, onde, né, o K de 1 inicial é mv de 1 ao quadrado dividido por 2, para a partícula 2 vai ser mv2 2 sobre 2, a energia potencial elástica kx1 ao quadrado sobre 2, e a outra, para a partícula 2, kx2 ao quadrado sobre 2. Então notem que tanto as velocidades quanto as posições iniciais, né, as velocidades iniciais e posições iniciais aqui aparecem ao quadrado. Então, ser positivo ou negativo, a resposta, como é o quadrado, sempre será positiva. Então, os K's de 1 e de 2 são iguais, assim como os U's de 1 e 2 são iguais, ok? Então, mesmo aí o x de 1 igual a menos x de 2, v de 1 igual a v de 2, menos v de 2, então a gente vai ter que o K de 1 igual ao K de 2 e o de 1 igual ao de 2, tá certo? Então, consequentemente, nós teremos que a energia vai ser duas vezes o K de 1 de I mais o de 1 de I. E aí é simplesmente agora substituir os valores das massas, das velocidades e das posições. Então vamos lá. Então substituindo o mv1 e x de 1 e o próprio K, né? Então temos, né, a massa, né, como já mencionamos, de 10 gramas. Então, como aqui, né, só mostrando, 10 gramas, a constante elástica da mola de 100 newtons por metro, ok? Então, voltando lá. Então, convertendo 10 gramas em quilogramas, isso vai dar aqui os 10 vezes 10 elevado a menos 2. E aí a velocidade é menos raiz de 3 ao quadrado, dividido por 2, né? Mais 100, constante elástica da mola, a posição
de 1 centímetro, então 1 centímetro é 10 elevado a menos 2, então está aqui o 10 elevado a menos 2 ao quadrado dividido por 2. Então isso vai dar 3 vezes 10 elevado a menos 2, mais, no caso aqui, 10 elevado a 2, com esse outro camaradazinha aqui, né, que é o 10 elevado a menos 2 vezes ao quadrado, desculpa, então isso vai dar 10 elevado a menos 4. Então apareceu o 10 a menos 4 desse termo, o 10 a 2 desse outro. Esse 2 corta com 2, que corta com esse 2. E aqui, né, esse raiz de 3 ao quadrado vai dar só o 3. Então apareceu o 3 aqui e o 10 elevado a menos 2 aqui, ok? Então todos os termos aí explicados. Então basicamente agora tá, faltou esse camarada com esse, né? Então 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 4 vai dar 10 elevado a menos 2. Então vai ser 3 mais 1, abre, fecha parênteses, 10 elevado a menos 2. Então isso vai dar 4, 10 elevado a menos 2, ok? Então 3 vezes 10 elevado a menos 2 mais 10 elevado a menos 2. Então isso vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Com isso, encontrando aí a energia, né, do sistema. Então o item A foi as posições x1 e x2, né, assim, o deslocamento, né, a equação do movimento oscilatório para a partícula 1 e para a partícula 2. O item B, a situação de colisão. E o item C, da energia do sistema. Então, pessoal, essa questão é uma questão bastante interessante, que envolve dois sistemas massa-mola, como aqui ilustrados, tá certo? E aí discutimos bastante os conhecimentos abordados no capítulo sobre oscilações. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.